Só o versículo 9. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6. Glória a Deus. É o versículo 10, na verdade, né? Diz assim a palavra do Senhor: venha o teu reino. Glória a Deus. Vamos ler a partir do 9, vamos ler até o 12. 10 ao 12. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Um texto aqui bastante conhecido, né, da igreja, dos irmãos. Já falamos aqui muitas vezes sobre esse assunto. Acho que os irmãos que estão aí na internet também já leram algumas vezes, várias vezes, né? Esse texto aqui, que na verdade é a oração modelo que Jesus ensinou quando os discípulos perguntaram para ele como que eles deveriam orar, né? E Jesus então disse para eles que eles não deveriam fazer as orações como os fariseus faziam nas praças, né? Quando vocês forem orar, não useis de vãs palavras repetitivas, como fazem os pagãos, ele disse. E pensam também por falar muito serão ouvidos, né? Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão orar assim. E são princípios que ele nos ensina na oração modelo. E eu quero mostrar para os irmãos aqui nessa noite esses princípios. Entre esses princípios, dois aqui que são muito emblemáticos, que é a reciprocidade e também o perdão. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que o perdão está ficando cada vez mais difícil, né? Eu já até ouvi aqui na cidade já pessoas dizerem assim: aquela igreja lá do pastor Mauro, sendo que a igreja não é minha, não fala sobre amor, sobre perdão, né? Então hoje nós vamos falar sobre perdão aqui e mostrar para os irmãos alguns princípios que estão aqui, mas nós vamos fazer um paralelo com esse texto aqui que nós acabamos de ler e um outro texto, sendo que aqui é uma oração modelo, são princípios que Jesus ensinou, e princípio nós sabemos que não mudam, né? São imutáveis, transculturais, atemporal, independe de tempo, né? Então um texto que é muito conhecido também, que tem um paralelo, uma equação teológica com o texto que nós lemos da oração do Pai Nosso, está no capítulo 44 do livro do Gênesis, que fala sobre um personagem que vocês também conhecem bem, José. A verdade é Yosef, né? O nome hebraico dele, e nós transliteramos como José para o português. Irmãos, a história de José, ela é uma história muito longa na Bíblia. A narrativa bíblica, ela traz detalhes da vida desse personagem patriarca, né? José. Você sabia que o livro do Gênesis, ele ocupa 1/3 do seu conteúdo só para falar de José? De 3 partes do livro do Gênesis, uma parte toda ela é utilizada para falar sobre a vida, o nascimento, a trajetória, até a morte, no último capítulo do Gênesis, no último versículo por ali, capítulo 50, que diz que José morreu no Egito, foi embalsamado e colocado num caixão, né? Aquilo que eu falei para os irmãos, o livro do Gênesis começa falando de vida e termina falando de morte, não é? Então, o que nós podemos extrair dos acontecimentos, de lições, né, dos acontecimentos e de toda essa narrativa histórica, mas também profética, porque não é só contando a história de José,
também existem elementos que apontam para o futuro. E o que nós podemos extrair, não só de questões espirituais, mas também práticas, para a nossa vida no dia a dia aqui na terra. O que José pode nos ensinar? Irmão, José, quando a gente começa a analisar a vida dele, passo a passo, José tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, frustrada, né? Que não liberava perdão, uma das pessoas mais revoltadas de todos os tempos por causa das injustiças que ele sofreu. Entretanto, José escolheu liberar perdão, servir a Deus, ser fiel a Deus, ser obediente a Deus e fazer o que era certo. Está vendo como que nós somos, sempre nós vamos convergir para essa questão de escolhas. Foi o que aconteceu com esse moço, que passou um período de transtorno dos 17 aos 30 anos, 13 anos de tribulação, injustiças, vendido pelos seus próprios irmãos para mercadores de escravo, acusado injustamente, preso, até que chegou o momento que Deus resolveu exaltá-lo de sobremaneira. Para os irmãos terem uma ideia, foi criado um cargo emérito no Egito, um cargo que não existia. Não tinha governador no Egito, porque o faraó era o soberano. Entretanto, Faraó criou um cargo, fez uma emenda constitucional e criou um cargo emérito para honrar José. E disse assim: eu sou faraó, mas eu só serei maior do que você no trono. Colocou ele no carro com ele, isso era uma honraria, e disse para ele: por acaso haveria um homem que tem o seu caráter, estou parafraseando, né? Que nós poderíamos confiar como, por acaso, você? Deu até um nome de honra para ele, do egípcio, né? Então, irmãos, acompanhe comigo aqui no capítulo 44 do Gênesis, a partir do versículo 18, nós vamos ver alguns pontos muito, muito interessantes aqui, né? E acontece que José, toda a história de José, né, ela tem pontos de princípios e lições muito importantes. Mas falando sobre o perdão que aconteceu com ele, e eu quero falar aqui para todos nós nessa noite, vou até dar um tema aqui: aprendendo a perdoar. Nós temos a capacidade de perdoar, liberar perdão? Está essa capacidade em nós? Agora eu vou explicar para os irmãos aqui que existem níveis de perdão. Vocês sabiam disso? Sabia, irmão Antônio, que tem níveis de perdão? Níveis. O que é um nível? Por exemplo, você sobe uma escada, tem 3 andares. Vou dar um exemplo. Você sobe o primeiro andar, tem um segundo nível. Você tem que subir a escada para chegar no segundo. Ou pegar um elevador, né? Terceiro, e assim por diante. Existem níveis de perdão. O primeiro nível de perdão, ele é um mandamento. Significa, é o princípio que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Isso aqui é mandamento. Não está relacionado com sentimento, não está relacionado com eu vou pensar. É mandamento. Mandamento se obedece. Perdoar, esse é o primeiro nível, né? Aquele que nos ofende, estar pronto para liberar o perdão, e às vezes liberar a pessoa para até sair da nossa vida. Isso fala de relacionamento conjugal, isso fala de relacionamento de amizade que nós podemos ter, né? Você já viu contar que tem pessoas que, eu já vi contar, já até dei um testemunho para os irmãos de uma pessoa que, enquanto não chegou uma outra pessoa que ela precisava perdoar, ela não morreu. Ela estava no leito de morte para morrer. Depois que ela liberou o perdão, ela morreu. Tem que liberar o perdão. Tem pessoas que estão com doenças psicossomáticas, porque não conseguem liberar perdão. Fica preso, né? Jesus conta uma parábola sobre isso. Então, nós devemos fazer isso. Perdão é mandamento. Agora, o segundo nível de perdão,
que aí nós só atingimos, presta bem atenção nisso que isso aqui é sério. O segundo nível de perdão, ele só pode ser atingido se houver verdadeiro arrependimento, se for palpável. Você sabe o que é algo palpável? Né? Com frutos. Precisa haver uma mudança radical. Perdoei a pessoa. Agora, conviver com a pessoa é outra coisa. Vamos ler um texto. Mateus 3, versículos 7 e 8. Olha que interessante esse texto. Mateus capítulo 3. Olha o que a Bíblia vai nos mostrar aí. João Batista, né? Pregador que não era politicamente correto, olha aí. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, duas seitas da época de Jesus, que vinham ao seu batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu ou ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, para você entrar, para eu entrar, para qualquer pessoa entrar no segundo estágio de perdão, no segundo pavimento ou nível de perdão, precisa haver arrependimento. E esse arrependimento ele vem atrelado, acompanhado a frutos dignos de arrependimento. Então, ou seja, um relacionamento, seja ele conjugal, de amizade ou de sociedade, o que for, ele só pode, irmãos, nós só podemos andar junto se houver uma quebra de confiabilidade, um amigo, né? Diz um certo pensador que o mais difícil não é quando você é decepcionado por um inimigo seu, mas é quando um amigo, alguém muito próximo, te decepciona. Então, para eu chegar nesse nível aí, é necessário, né, que aconteça, para se ter esse segundo nível com alguém, precisa haver confiança, porque a confiança ela é uma via de mão dupla, e num relacionamento de duas pessoas ou mais pessoas, então não adianta eu ter uma conduta e o outro não ter. Então por isso que no momento para eu atingir o segundo nível de perdão, que é eu continuar tendo qualquer tipo de relacionamento com alguém, primeiro nível, perdoou. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, fala com ele. Se ele te ouvir, Jesus ensinou isso, ganhaste o teu irmão, né? Pronto, é o primeiro nível. Agora, o segundo nível, o segundo estágio, como eu falei, é uma via de mão dupla. Para a gente reatar o relacionamento, é necessário que ambas as partes estejam comprometidas. Isso leva tempo, comprometimento, não é? Perseverança e dedicação. Ah, pastor Mauro, mas Jesus mandou perdoar quantas vezes? 70 vezes 7, se a gente fizer um cálculo aqui, dá 490 vezes por dia. Isso daí dentro do conceito judaico é uma hipérbole, é um exagero de linguagem que significa, no conceito judaico, perdoar constantemente. A todo momento eu tenho que estar propenso a liberar perdão, todo momento. Agora conviver, segundo nível, terceiro nível, aí já depende exatamente do que eu falei, dedicação. As duas partes precisam estar propensas, precisam desenvolver esforço para que aconteça. Porque eu pergunto para os irmãos aqui, é razoável? Pensem comigo aqui, em qualquer relacionamento conjugal, relacionamento de amigos, qualquer relacionamento que precisa envolve respeito, reciprocidade e confiança. É razoável que a pessoa erre hoje, você perdoa, erre amanhã, você perdoa de novo, depois da manhã ele faz de novo, você perdoa, daqui uma semana ele faz de novo, você perdoa, daqui 15 dias de novo, você perdoa, daqui um mês, daqui 3 meses, e constantemente isso é razoável, irmãos? O que vocês acham? Isso é razoável para um cristão?
Até porque se eu tiver um tipo de atitude assim, e continuar perdoando desse jeito, sem comprometimento, sem dedicação, sem esforço, sem reflexão, sem que haja um esforço mútuo, e que você perceba que as duas partes querem, eu estou sendo até conivente com aquilo que é errado. É difícil pensar isso, mas irmãos, é sério, precisa haver um esforço, né? Pois bem, partindo desse pressuposto aí, é necessário que a gente pense assim: quando uma pessoa errou e ela pede perdão, será que aquela pessoa já sentiu na pele a gravidade, o tamanho do erro que ela cometeu? Será que ela já sentiu mesmo, ou ela está apenas querendo que você perdoe para depois ela fazer de novo? Você já viu aquelas pessoas que vão preso? Aí ele está lá, mas não, queria sair, queria louvar o Senhor, né? Eu vi um sendo entrevistado, aí o repórter falou: não, agora você vai ter tempo de louvar o Senhor. Agora sim. Mas ele não queria perdão e nem louvar o Senhor, queria sair dali para voltar a fazer. Isso é sério. Então, ele já sentiu na pele. Você já ouviu contar aquela história, irmãos? Dizem que é uma história real, eu não sei se é real ou uma ilustração, mas conta-se uma história de um pastor que ele ficou muito tempo numa cidade, né, trabalhando, e tinha uma irmã na igreja que não gostava do pastor, e ela saía nas casas detonando o pastor, detonando. O pratinho lá, o que servia na mesa, era picadinho de pastor. E passou muito tempo, o pastor foi embora daquela cidade. E aquela mulher ficou doente, ela foi acometida de um câncer, estava para morrer. Aí ela lembrou do pastor. E ela disse assim: eu preciso pedir perdão para o pastor fulano, antes de eu morrer. Alguém ache ele, onde ele estiver na cidade dele, aonde quer que ele esteja, e peçam para ele vir aqui, porque eu preciso falar com ele antes de eu partir. E quando acharam o pastor, ele morava bem longe, e ele disse: não, eu vou até a irmã, não tem problema não. E era uma viagem longa. E ele chegou da casa dela, já saiu de manhã da casa dele, dirigiu até a casa dela naquela cidade, que ele foi pastor ali. E quando ele chegou lá, já estava bem de tardezinha. E ele levou, irmãos, ele comprou um travesseiro de penas, com penas dentro, e levou. E quando ele chegou na casa dela, era um mês de agosto. O que é característico do mês de agosto? Vento. E ela morava num sobrado, tinha uma sacada assim. E aí ele entrou no quarto, ela já estava em fase terminal já. E ela disse assim: pastor, me perdoa, porque eu denegri tanto a sua imagem aqui na cidade. Ele falou: irmã, eu já perdoei a senhora já. Desde o momento que eu saí daqui, a senhora já foi perdoada. Agora eu vou mostrar algo aqui para a senhora. Eu vou aqui, ó, a senhora, alguém, abra bem a janela aí. Ela ficou, dava para ela ver de longe, estava ventando. Ele pediu uma faca e cortou o travesseiro e soltou. E as penas foram levadas pelo vento. E aí ele disse: está vendo, irmã, essas penas? Dá para pegar, recolher uma por uma dessas penas? E ela disse: não, pastor, é impossível. Então, é impossível que a senhora consiga se retratar a ponto de todas as pessoas que a senhora denegriu a minha imagem aqui nessa cidade possam entender que a senhora fazia aquilo porque a senhora estava com mágoa. Mas todavia eu libero o perdão para a senhora sim. Então os irmãos perceberam? Não é só liberar o perdão, tem consequência, que às vezes essas consequências não podem ser restabelecidas depois. Tudo isso tem que ser colocado na balança para se atingir outro nível de perdão. Muito bem, partindo desse pressuposto, então, vamos ver aqui algo interessante. O que acontece com a vida de José aqui? José, nesse capítulo 44, ele está no Egito como governador. Havia uma fome muito grande, uma crise financeira no mundo, e só o Egito tinha comida. O próprio José foi honrado por Faraó, porque ele preveu isso daqui. Ele interpretou o sonho de Faraó e disse: ó, é o seguinte, vamos estocar alimento por 7 anos, porque vai vir 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de miséria. Então só o Egito tinha comida.
As pessoas precisavam sair das nações e ir lá comprar comida. E o que aconteceu é que faltou comida. Se a gente começar a ler a partir do capítulo 43, faltou comida na casa de Jacó, Israel, né? E os seus filhos. E ele nunca imaginava que o governador do Egito era o seu próprio filho. E a Bíblia diz que ele chamou os seus filhos, só deixou Benjamim, que era o mais novo. Benjamim e José eram os únicos 2 filhos de Raquel, que era a mulher que Jacó amava. Os outros eram filhos de Leia. E ele disse: vocês vão lá no Egito e vão comprar comida. Leva esses presentes aqui para o governador: terebinto, bálsamo de Gileade, né? Leva esse dinheiro aqui também. E vão. E eles foram. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, José conheceu eles. Eles não conheceram José. E agora, irmãos, o que começa, quando a gente começa a ler o texto aqui, na vida de José, é um grande conflito dentro dele, porque ele não sabia se ele liberaria perdão para os seus irmãos ou não. Isso aqui está nas entrelinhas do texto. E mais uma coisa que pairava na dúvida de José: quando a gente tem dúvida é complicado, né? Será que eu posso confiar? Não posso? Será que aquela pessoa não vai voltar a fazer? Ele não sabia se o seu pai, Jacó, tinha participado daquela trama de vender ele para os mercadores de escravo. Ele não sabia. Ele não sabia que os irmãos dele tinham matado um animal e envolvido a túnica dele no sangue do animal, chegado lá e dito para o pai dele: ó, seu filho morreu. Um animal atacou ele, matou ele, nós só achamos essa túnica, ele morreu. E Jacó foi negligente, não foi conferir, acreditou na história. José foi vendido como para os mercadores de escravos, para os ismaelitas. José tinha essa dúvida, mas uma coisa estava no coração dele: eu vou resgatar pelo menos o meu irmão Benjamim. Se eu vou perdoar o meu pai, estou parafraseando aqui, viu? Se eu vou perdoar o meu pai e os meus irmãos, eu não sei, mas o meu irmão, que é filho da minha mãe, o mais novo, eu vou resgatar. Então veio na mente de José uma coisa: vou fazer o seguinte, vou mandar carregar, albardar os jumentos deles, com todo o mantimento que eles vão comprar, vou mandar colocar o dinheiro que eles pagaram dentro dos alforjes, e colocar uma taça de prata minha, que eu bebo com ela, dentro. E quando eles estiverem numa distância, eu mando os meus súditos irem lá e forjar uma situação, encenar uma situação que eles roubaram. Eles nem imaginavam isso. Quando eles forem indo embora, no caminho que eles estão a uma certa distância, isso não é prata, está aqui no texto, né? A partir do versículo 2, ó, põe o meu copo, o copo de prata, não poderia ser outro copo? O copo de prata, na boca do saco do mais jovem. E o dinheiro, quem era o mais jovem? Benjamim, né? E o dinheiro que eles pagaram o trigo. E ele fez conforme a palavra de José havia dito. E versículo 3. Assim que raiou a luz da manhã, os homens foram enviados, eles e os seus jumentos. Assim que raiou a luz da manhã aqui, irmãos, você sabia que isso aqui é um tipo da ressurreição de Jesus? Assim que raiou a luz da manhã, Jesus ressuscita pelo raiar do dia no domingo. Então aí os homens vão, chega lá, eles perguntam assim: por que vocês pagaram o bem que o meu Senhor fez com o mal? Eles, sem saber de nada, disse: não, nós não roubamos, nós não fizemos nada. Faz o seguinte, revista os nossos alforjes aí, se tiver alguma coisa que nós roubamos, nós ficamos de escravo aqui. Nós deixamos o alforje, aquele que tiver alguma coisa roubada no seu alforje, fica de escravo. Quando eles vão revistar, está no alforje de quem? Benjamim, o mais novo. Aí quando acontece isso, irmãos, vai desmoronar o chão deles. José, até esse momento, ele não sabia se ele perdoava eles e o seu pai, mas ele queria o seu irmão, Benjamim. Aí a Bíblia mostra, a partir do versículo 18, aqui vai elucidar aquilo que José tinha dúvida. Se você tem alguma dúvida no teu coração ainda para perdoar alguém, peça para Deus te elucidar, peça para Deus te dar uma direção, falar no teu coração, o que você quer para a sua vida.
Se dá para seguir, entrar no segundo nível, no terceiro nível, ou se dá apenas para liberar o perdão e mandar que essa pessoa siga a vida dele. Olha aqui, versículo 18. Então Judá se aproximou dele e disse, olha aqui, ó meu Senhor, deixai que o teu servo suplica-te. Quem foi que se aproximou dele? Judá. Você sabe por que Judá? Judá é o personagem muito mais importante do que o próprio José, porque Judá é a tribo da onde viria Jesus. Não é coincidência que Judá vai clamar aqui por perdão, porque da tribo de Judá saiu aquele que reconciliaria o mundo, os homens com Deus. Isso aqui também é um tipo, é profético. Isso aqui significa a reconciliação de Deus com a humanidade, de Deus com a nação de Israel. Sabiam, irmãos? É isso aqui, ó. Se aproximou e disse, meu Senhor, deixa o teu servo, suplica-te, fale uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não deixai que a tua ira se acenda, porque a ira de Deus só é aplacada, isso aqui é um tipo da morte de Jesus, aplacando a ira de Deus sobre a humanidade. Olha aqui, a ira se acenda contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu Senhor perguntou aos seus servos dizendo, tendes um pai ou um irmão? Olha aqui, e nós dissemos, a meu Senhor, temos um pai, um homem velho, e um filho da sua velhice, um pequeno, que é o Benjamim, e o seu irmão está morto, só ele foi deixado de sua mãe, e o seu pai o ama. E tu disseste aos teus servos, trazei a mim, para que eu possa colocar os meus olhos nele. E dissemos, meu Senhor, o rapaz não pode deixar seu pai, pois se ele deixar o seu pai morrerá. E tu disseste aos seus servos, se vosso irmão mais jovem não vier, não vereis mais a minha face. Perceberam que nesse momento eles contam a história. Judá conta a história para José, que o seu pai era inocente. Ele não sabia que eles haviam vendido ele. E quando Judá clama por misericórdia, no momento, vem no coração de José como uma flecha, e nesse momento ele descobre que o pai dele era inocente na história, perdoa o pai dele e resolve perdoar os seus irmãos. Vocês estão percebendo o que é a palavra de Deus? Porque até então José queria salvar só Benjamim. Quando a gente olha para o capítulo, olha o versículo 21. O teu servo, meu pai, disse-nos, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, era a mulher que ele amava, e um se foi de mim, e eu disse, ele certamente foi despedaçado, e eu não o vi desde então. Pronto, olha a inocência, olha o álibi de Jacó. Perceberam, irmãos? Aqui ele é inocentado. Olha o capítulo 45. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e ele chamou, fazei sair todo homem diante de mim, e não havia homem algum com ele. Então José se deu a conhecer com seus irmãos, chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse a seus irmãos, eu sou José, acaso ainda vive o meu pai? Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Seus irmãos não puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse a seus irmãos, aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram, e ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não entristeçais, nem vos ireis convosco mesmo, porque tendes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós, para preservar a vida. Glória a Deus.
olha como Deus trabalha, olha como Deus faz. Deus não se perde na história como os homens. Deus é Senhor da história, Ele está controlando os mínimos detalhes, Ele sabe todas as situações, Ele conhece os corações, Ele conhece a mente dos homens, Ele sabe como criar circunstâncias para que as situações sejam resolvidas. Se você nesta noite teme a Deus, ama o Senhor, que essa palavra possa entrar no teu coração e a tua vida seja transformada pelo poder da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual é o nível de perdão que você quer, irmãos? Só perdoar? Nós temos esse direito, viu? Se alguém quer perdoar uma pessoa, liberar perdão, não quer conviver com ela, a Bíblia não manda conviver. Eu tenho que perdoar e esquecer. Não, isso aí é amnésia. Isso é amnésia. Perdoar e entrar no segundo nível é observar se houve arrependimento, se houve mudança, se a pessoa quer ser transformada, se há esboços, pelo menos, algum esboço, né, da pessoa, ela está pelo menos esboçando uma reação para mudar, se esforçando com toda a dificuldade. Aí você vai passar para o segundo nível, porque precisa haver confiança, precisa haver uma via de mão dupla. Sem confiança e respeito não dá para perdoar. É só o perdão mesmo, mandamento. Primeiro nível, né? Glória a Deus. Você está entendendo a profundidade dessa palavra, irmão? Glória a Deus. Quando Judá demonstra arrependimento, quando a gente lê o capítulo 49 do Gênesis aqui mesmo, a gente percebe quem é Judá na Bíblia. Judá, irmãos, é um personagem importantíssimo, porque dele veio o Messias, o Salvador que reconciliaria o mundo. Você sabia que Judá, ele se arrepende aqui, né? E ele pede perdão para José, mas você sabia que Judá ele já havia se arrependido lá atrás no outro evento? Quando ele, sem saber, ele tem um relacionamento sexual com a sua própria nora, com Tamar, porque ela estava vestida de prostituta, eu já preguei isso aqui. E a Bíblia diz que, não sabendo ele, que era sua própria nora, quando contaram para ele sobre isso, ele falou assim: faz o seguinte, vamos queimar ela. Vamos queimar ela. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 38. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha que interessante isso daqui. Versículo 24. Diz assim, ó. Ele achou que nunca ninguém ia descobrir que ele tinha tido um relacionamento com aquela prostituta. Mas olha aqui, ó. 38, 24. Aconteceu que quase 3 meses depois contaram a Judá, dizendo: Tamar, sua nora, prostituiu-se. E também, eis que está com filho da prostituição. Ela tinha ficado grávida, né? E Judá diz: trazei aqui para que seja queimada. Olha aqui, primeira reação dele: vamos queimar ela. Só que ele esqueceu o que ele tinha feito. Vamos queimar. 25. Mas enquanto ela era trazida, enviou a dizer a seu sogro: do homem a quem estas coisas pertencem, porque ela estava com o lenço dele, o selo do lenço, que era como uma impressão digital, né? O cajado. A quem pertencem essas coisas, estou grávida. E ela disse: reconheceste, suplico-te, de quem são essas coisas? O selo, as pulseiras e o cajado. E Judá reconheceu e disse: ela foi mais justa do que eu, porque não lhe dei selar meu filho. E ele nunca mais a conheceu. Olha o que ele disse: ela foi mais justa do que eu. Sabe por quê? Porque nesse momento, se ela quisesse, ela poderia ter dito assim: eu vou ser queimada, queima ele também. Que era lei, né? Vai me queimar? Queima ele também. Aí ele disse: ela foi mais justa do que eu. Nesse momento, ele aprendeu a perdoar. Porque no momento ele tinha errado com ela, mas ele mandou queimar ela. E aqui ela disse assim: você reconhece de quem são essas coisas? Aí ele diz: ela foi mais justa do que eu. Quando ele chega diante de José, irmãos, provavelmente há uma retrospectiva disso daqui.
E ele sabia a gravidade, porque José poderia mandar matar todos eles. Então ele arrepende-se. E José percebeu, há uma mudança. Há um comprometimento de arrependimento. É um tipo. Quando a gente lê o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, a gente percebe. Porque Judá vai dizer assim, antes dele levar Benjamim para José, eu já estou indo para o fim, ele disse assim, deixa eu levar o menino, o moço. Se acontecer qualquer coisa com ele, eu pagarei no lugar dele. Quer dizer, se precisar morrer no lugar dele, eu morro. Jacó só deixou levar porque ele se comprometeu, ele foi um tutor, ele se colocou como fiador do seu próprio irmão Benjamim. Quem fez isso por nós? Se colocou no nosso lugar, se disponibilizou e morreu no nosso lugar, Jesus Cristo. Quando a gente lê o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, está escrito, isso aqui está explícito que eu estou falando. O profeta diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque ele se colocou como fiador no nosso lugar, ele pagou a dívida no nosso lugar. Isso foi o que Judá disse, deixa eu levar ele, eu me coloco no lugar dele, se precisar de alguma coisa eu morro no lugar dele. Isso comoveu o coração de José, irmão. Irmãos, como está o teu coração aí nessa noite? Você precisa perdoar alguém? Está em dúvida? Já está no primeiro nível, mas precisa passar para o segundo? E quem precisa ser perdoado também precisa entender isso. Ah, fulano não me perdoa, muito ruim para mim. Mas há pelo menos um esboço de mudança, de reação de mudança. Há frutos dignos de arrependimento, porque remorso não é arrependimento, viu? Não. Mais uma vez, eu vou falar aqui. Você já foi num velório de alguém que as pessoas estão chorando de remorso? Já? Eu tive a oportunidade de ir já. Quando terminou ali, irmãos, as pessoas estavam chorando, correram para a lanchonete de frente assim, ó, ao cemitério, e já foi no cartório para ver negócio de herança. Era só remorso. Arrependimento traz frutos, né, de mudança. Você percebe, essa pessoa está mudando. Olha o esforço que ela está fazendo. Aqui nesse momento aqui, José teve a plena certeza que ele precisava passar para o segundo nível, com seus irmãos e com seu pai. Tanto é que ele mandou buscar o seu pai, e colocou o pai dele e os irmãos dele na melhor terra que existia no Egito. Terra de Gósen, delta do Nilo. Melhor lugar, mais fértil, mais produtivo. Lugar onde tinha abundância para os rebanhos. Próximo ali do delta do Nilo, né? Do rio Nilo. Difícil perdoar, né, irmãos? Liberar perdão, primeiro estágio. Quem te ofendeu? Agora, confiança, reciprocidade, é o segundo estágio. Você precisa perceber. Não, agora dá para confiar. Agora eu estou percebendo que aquela pessoa ali, ela está caminhando, ela está se esforçando, ela fez algo que ela não fazia. Ó. Isso aqui é um sinal que realmente essa pessoa está mudando. Porque, irmãos, olha aqui. Pensa comigo, já vou findar a orar. Uma pessoa faz uma coisa hoje, você perdoa, daqui a pouco ele está fazendo de novo. Passa por situações difíceis, por perigos, por grandes dificuldades, você fala, agora ele vai aprender. Pedagógico, né? Daqui a pouco você olha, ele está na rota da colisão de novo. Ah, não é possível. Aí vai daqui, vai dali, passou. Daqui a pouco, você percebe ele de novo na rota da colisão. Isso é razoável, irmão? Eu ficar perdoando toda hora? O que vocês acham, hein? Você que está na internet aí, o que você acha? Então preste atenção, perdão tem níveis. É igual a pessoa dizer assim, não, pecado é tudo igual, né? Não tem pecado, pecadinho, pecadão. Tem sim. Existem níveis de pecado. Tanto é que a gente vai encontrar nos textos do Antigo Testamento, grande é esse pecado. Quer dizer, se não tivesse nível, dizia esse pecado só. Terrível é o pecado que você cometeu, né? Existem níveis de pecado e provavelmente deve ter níveis de punição também, né?
Pense nisso, irmãos. Todos nós temos momentos que nós temos que perdoar alguém e temos dificuldade. Perdoar de momento assim, perdoa, né? Mas o problema é entrar no segundo nível. Andar junto. O próprio Jacó, que é o pai de José, ele teve uma grande dificuldade de entrar no segundo nível com seu irmão Esaú. Ele perdoou seu irmão, se abraçaram, trocaram presentes, mas quando Esaú disse, vamos comigo, meu irmão, ele disse, eu não posso. Eu tenho ovelhas, tenho crianças. Faz o seguinte, pode ir, depois eu vou no pasto do gado, eu vou lento. Mas ele não foi lá onde Esaú estava, porque ele entendeu, eu perdoei ele, mas não dá para andar junto com ele mais. E a Bíblia diz, podem duas pessoas andarem juntos, se não estiverem de comum acordo? Dá para andar, irmãos? Isso envolve casamento, isso envolve amizade, isso envolve sociedade, viu? Tudo isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pensa nessa palavra, guarda ela. Vamos orar. Coloque-se de pé, por favor.